E aí, meus bons, mais uma vez sejam bem-vindos ao Coluna dos Pitacos. Vamos conversar sobre a terceira rodada do Campeonato Carioca. E vamos falar sobre Flamengo e Boa Vista, 3-0 Flamengo. Vamos falar na sequência sobre o Vasco, que enfrentou o Nova Iguaçu, 3-2. E aí os jogos da quinta-feira, né? Botafogo 4, Madureira 2 e Fluminense 1, Audax de Angra dos Reis 0. Então vamos lá, Flamengo e Boa Vista. Primeiro, estreia do Paulo Souza, não é o time titular, mas a estreia do elenco, de uma parte do elenco que com certeza vai ser útil na temporada. E defensivamente, o que me chamou a atenção, os três zagueiros nem tanto. Eu não acho que no Campeonato Carioca, que você tem equipes, embora eu já tenha dito aqui nos vídeos anteriores que o Boa Vista é um time organizado, só que é outro nível, né? O Flamengo vai falar de um time pequeno, organizado do Campeonato Carioca, e o Flamengo, que é uma das potências do futebol brasileiro na atualidade, e um time que postula grandes conquistas. Então a disparidade é muito grande. Então, três zagueiros contra um time contra um jogo de diferencial técnico tão grande, eu não sei se é muito necessário. Mas o que me chamou a atenção foi o seguinte: time compactado, marcação alta, mas o que eu gostei de ver, aí você vai falar, pô, Leandro, tu gosta de antijogo? Não, mas o Flamengo sufocava não só na marcação, mas também nas faltas táticas. O adversário não conseguia jogar quando existia uma mínima oportunidade do jogador do Boa Vista, né, de meio campo mais avançado, dominar essa bola e pensar o jogo, nem não tinha tempo para isso. Os meio-campistas, né, defensivos, né, o João Gomes e o Thiago Maia, assim como os laterais, já picavam o jogo, já faziam uma falta tática, não era uma falta de cartão amarelo, uma falta violenta, era simplesmente desequilibrando, matando a jogada, sem violência. Isso faz parte do jogo. Então me chamou muita atenção. O Flamengo não sofria, não tinha sufoco, porque o Boa Vista, quando vislumbrava uma oportunidade de fazer uma jogada, o Flamengo matava logo o jogo. E aí no momento ofensivo, os dois volantes eu acho que fizeram um bom papel, distribuindo o jogo, sem erros de passe, jogo correto. Mateuzinho sendo mais acionado, tentando ultrapassar mais. O René já é um lateral esquerdo com uma característica mais defensiva, um pouco mais deficiente na questão do passe, de armação de jogo. Mas o que talvez não tenha me agradado tanto a estreia do Marinho, uma coisa importante, fez o gol, e o Vitinho. Eu acho que são jogadores que você não tem um jogo muito associativo e que vai favorecer o Pedro, que é um cara que vai fazer um pivô, vai fazer uma parede, troca de passes rápidos, né? Ele vai fazer a parede para o jogador concluir, ou então para vir para o lateral, o meia que vier de trás possa vir pela ponta e cruzar. Eu acho que faltou um pouquinho do jogo associativo e não favoreceu tanto ao Pedro, e também nem tão pouco os laterais passaram muito. Por quê? Porque Marinho, e eu acho até que o Vitinho me surpreendeu nesse ponto, mas o Marinho não é um jogador é um jogador que a jogada mais forte dele qual é? Vir para cima, né, receber, e ele vai para cima, perna trocada, né? O canhoto joga pela direita, joga para o meio, senta o laço, senta o pé. E o Vitinho também era um jogador que também fazia muito isso pelo outro lado, invertido. Me surpreendeu até o Vitinho dar 3 assistências, né, mas com jogadas pela ponta. Foi uma surpresa legal, mas normalmente a característica que a gente via do Vitinho era isso. Um jogador que ele vem vem da ponta, derivando pelo meio e, deu mole, ele vai lá, arma a direita e tenta chutar pro gol. Quando entra o Everton Ribeiro, surpreendentemente pela esquerda, né, a gente não está habituado a ver ele jogando por esse lado, joga pela direita, o jogo fica mais apoiado, o René sai, mas o Cleiton não sobe tanto, mas ele já tem um diálogo ali com o Vitinho. O Vitinho, no primeiro tempo, ele dá uma assistência com o Marinho, mas ali foi uma jogada que ele é um desarme, no Wellington Silva, não foi nenhuma jogada trabalhada, mas os outros 2 gols, né, as 2 assistências do Vitinho, pro gol do Pedro e do Gabriel, ele chega ao fundo no diálogo ali,
numa troca de passes com Everton Ribeiro. Mas eu tenho curiosidade para ver outras dinâmicas de ataque ali do Flamengo, né? Com o Rascaeta, o Bruno Henrique. Eu acho que talvez com aquele time de troca de passe no ataque mais dinâmica, e o Pedro nesse jogo, talvez ele vá sobressair mais. Mas o jogo foi bom, vitória de 3-0, Boa Vista sufocado, como eu já falei anteriormente, uma vitória tranquila. Vamos ver agora o que vai ser contra o Fluminense, que aí já é um confronto de outro nível. E aí Vasco da Gama, né? Foi o jogo de fundo. Falando primeiramente da Venda de Nova Iguaçu, eu acho um time até organizadinho, troca bem, troca os passes e tal. Uma fragilidade na defesa, né? O destaque foi o Andrei, um jogador que alguma habilidade. Mas assim, eu não gostei muito do Vasco, acho que o Everton na lateral direita teve uma partida mais tímida, não apoiou tanto. Eu acho que os volantes não participaram muito da saída de bola, né? O Juninho e o Matheus Barbosa. Matheus Barbosa toma um cartão amarelo logo no início do jogo. Pô, um jogo contra um time pequeno, começo de temporada, um cara nervoso, reclamando com o juiz. Flertou ali com uma expulsão, depois faz uma falta dura. No jogo desse eu acho que não cabia numa oportunidade que ele estava sendo titular. E no primeiro tempo não somou muito. O Vasco consegue um gol antes dos 20 minutos no pênalti. Um pênalti bem marcado, o Nenê cobra o pênalti. Mas assim, uma postura reativa, o meio campo esperando o Nova Iguaçu jogar, o Nova Iguaçu trocando passes. E o Vasco aguardando, meio naquele esquema assim, vou aguardar, deixar você jogar, se você erra, vou pro contra-ataque. Beleza, é uma estratégia válida? Mas mata no contra-ataque. O Raniel desperdiça um contra-ataque lá, que ele podia ter passado a bola, levou, todo mundo sobe, né? Bruno Nazário, o Peck e o Nenê, ele vai lá, não passa, demora para chutar. Então assim, você vai dando uma mensagem pro adversário seguinte, porra, teu jogo tá calcado no contra-ataque. Quando você tem o contra-ataque, porra, você não me assusta? Você não mete o gol, você não mete uma bola na trave, você não oferece perigo, você se atrapalha? É meio complicado, né, meu irmão? É meio foda. Eu acho que é um time que ficou muito pautado num jogo que, pô, na reposição do goleiro, joga no Nenê para ele segurar, para tirar um passe da cartola, ou então no Peck lá, que é um garoto novo, que oscila por 20 anos, tentar uma jogada individual. Eu acho que é pouco. Gostaria de ver os volantes participando mais do jogo, ter mais troca de passe, uma armação de jogada. E no primeiro tempo isso não rolou. No segundo tempo o jogo estava enrolado, estava meio estranho, até que o zagueiro lá, Ulisses, dá uma subida no ataque lá, esporádica, consegue uma assistência, e o Raniel, que é um bom centroavante, né, perdeu um contra-ataque anteriormente no jogo, mas como mete o gol, aí o Nova Iguaçu se virou uma bagunça defensivamente. O Vasco aproveitou não, né? Podia ter feito mais gols, né? Mas o Nova Iguaçu se lança para o ataque assim, entra o número 13, o Carlinhos na esquerda, na volta do segundo tempo. O time já ficou meio bagunçado, e aí quando sai o segundo gol do Vasco, era um tal de meter bola nas costas dos laterais, e o Vasco teve uma paulada de chance de contra-ataque, inclusive faz lá o seu terceiro gol com o Nenê num contra-ataque desse. E aí o Vasco, fica lá um jogo administrando, né, especulando, toma 2 gols, né, no momento que as alterações do Zé Ricardo não surtem muito efeito no ponto de vista do jogo defensivo, né, de pressionar, não deixar o meio de campo do Nova Iguaçu trabalhar de uma maneira confortável. Eu acho que nem era o intuito dele, acho que era mais dar uma vida no time no momento ofensivo e tal, no contra-ataque. E o jogo foi meio sendo levado em banho-maria e tomar 2 gols, né? E poderia ter tomado empate, porque no final do jogo lá o Galarça, dá uma carga ali que ninguém falou, e aquilo ali pra mim no Andrei, acho que foi pênalti. Vocês vão falar, tu é flamenguista e tal, tá falando, tá torcendo contra. Não, o Galarça nos minutos anteriores ele toma uma carga ali na hora que ele vai finalizar, e também era um outro pênalti que o Vasco teria.
e que não foi marcado. Na hora que ele vai finalizar, armar o chute, o maluco chega lá, o defensor do Nova Iguaçu dá um empurrão ali, uma carga nas costas e desequilibra ele na hora de finalizar. Mas enfim, eu acho que o Vasco flertou com perigo no jogo relativamente tranquilo. E essa é a minha impressão. O Botafogo e Madureira. Achei assim, um jogo no primeiro tempo, um jogo franco, não foi um jogo bom. Achei que o Botafogo, assim, elogiei muito o Breno na segunda partida. Achei que já teve um primeiro tempo bem apagado. Vitinho. Gostei, o jogador mais ativo no ataque foi o Diego Gonçalves, o garoto lá, Matheus Nascimento. Eu acho que é um jogador interessante, volto a dizer isso. Mas eu achei o Botafogo meio sem inspiração. Um pouquinho, uma saída de bola meio carente, ficou muito no refém do Carli, do zagueiro Carli, com a bola longa. E que normalmente foi essa bola longa para a esquerda lá no Diego Gonçalves que rendeu alguma coisa. Sofre um pênalti logo no começo do jogo, né? Uma falha, né? Uma infelicidade lá do lateral direito, né? O Daniel Borges. E depois o Daniel Borges falha no segundo gol, uma bobeada que ele deixa ali o jogador do Madureira tomar a frente, corta o carro e o Pepico faz o segundo gol. Então assim, achei o Botafogo no primeiro tempo pobre, achei muito o Diego Gonçalves jogando, o Matheus Nascimento brigando, mas não gostei muito não. Criou algumas chances, mas não curti o volume de jogo, precisava ter mais volume de jogo na minha opinião. E aí o segundo tempo, Madureira com uma vantagem de 2-0. Madureira com um time bem frágil na defesa, as linhas, os laterais, bem bagunçados, as coberturas do volante. É um time com uma pegada bem graves problemas defensivos, né? Deixa muito espaço. Acho que o Raí no Botafogo foi uma das substituições, o cara que entra. O Botafogo teve Vitinho, o Felipe Ferreira e eu acho que até o próprio Breno, que não é substituído no primeiro momento, um jogo bem apagado. E entra o Raí, o time já fica com uma outra movimentação, melhorou bastante. Se aproveitou, óbvio, das jogadas aéreas, das fragilidades defensivas do Madureira, mas o time melhorou, né? O gol do Canu e do João Carli na defesa, bola aérea. Mas esse Raí deu uma dinâmica legal, o Diego Gonçalves eu também gostei. O Matheus Nascimento, cara, é um jovem, eu tenho gostado dele, como eu falei, um cara que participa do jogo, briga. Talvez ele não vai ser aquele cara que vai ser o artilheiro, vai meter muito gol numa temporada, mas eu acredito que ele vai dar muitas assistências e que vai participar muito, né, do momentos defensivos, de tabelas e tal, vai fazer jogadinhas interessantes, como ele faz com o gol do Diego Gonçalves e tal, ele dá uma assistência bem legal, faz uma parede, um pivôzinho bem maneiro. Enfim, Botafogo ganhou 4-2, Madureira bem fraco na defesa, se desorganizou. Esse é o problema dos times pequenos, né? Quando a coisa ficar numa situação adversa, o sistema defensivo da maioria desses times vira uma bagunça e aí os maiores deitam. Enfim, 4-2, uma boa vitória do Botafogo, vida que segue. E aí o Fluminense, mais um jogo ruim, mais um jogo difícil de assistir. O Abel, cara, é um cara que todo mundo fala boa praça, teve aquele drama pessoal dele, do filho. Então a gente tem uma boa vontade. Ele ficou meio estigmatizado, ficou estigmatizado e meio depois da passagem do Flamengo em 2019, que não conseguiu fazer um time jogar, e depois veio o Jorge Jesus e montar a máquina do Flamengo. E ele então já não era um cara que tinha muito famoso por ter um jogo muito ofensivo, um jogo agressivo. E, enfim, a coisa caiu esse estigma de um treinador meio retrógrado, defensivo, um futebol bem burocrático. E aí vem esse jogo contra o Audax. Falando rapidamente do Audax, eu achei para mim um time que joga mais duro, joga fazendo mais falta, um time mais físico, mais pesadão, mais lento também. Mas enfim, aí o Abel me coloca o Fluminense contra o Audax com 3 zagueiros, né? Não tinha o Felipe Melo nesse jogo, o Abel escalou novos jogadores, né? Seria o time reserva.
não tinha o Felipe Melo para fazer nesse trio de zaga, para dar um passe longo. Ele coloca 3 jogadores que eu nem acho ruins, eu até gosto. Eu gosto do Manuel, gosto do Lucas Claro, acho um jogador interessante, um jogador forte. E o Davi Duarte, jogador alto, não acho tão técnico. Mas na verdade, assim, nenhum dos 3 tem uma boa saída de bola, um bom passe. O Martinelli e o Iago Felipe, né, fazendo o meio campo. Não sentia assim, firmeza neles fazendo essa saída de bola. O momento mais interessante de saída de bola do Fluminense, de trabalho de bola, era quando o John Arias vinha buscar essa bola, um jogador que muda de lado assim, muda de direção rapidamente, um jogador de drible, jogador mais arisco, não no sentido de ir para a ponta e tal, mas de organizar o jogo, de mudar de direção, de dar uma dinâmica. E assim, o Fluminense muita pouca criatividade, né? O garoto lá, o Luiz Henrique, jogado na ponta. Eu gosto do Calegari, eu acho um bom lateral. O outro lá, o Pineda, queria observar mais, infelizmente ele se machuca. E entra o Cris Silva, que é um jogador que eu ainda quero ver mais, não tive uma boa impressão. Enfim, pouquíssima inspiração. Acho um gol ali numa bola parada, no escanteio. O Abel tenta mudanças no segundo tempo. E eu achei que ele ia reforçar o meio campo, não, ele coloca o William no lugar do Iago Felipe, e aí, enfim, eu simplesmente não entendi e morreu abraçado lá. Morreu abraçado não, né, porque venceu, mas com os 3 zagueiros, entra o Nino depois, que eu não vi necessidade contra um Audax, que o time que ofereceu pouco perigo. Na verdade ofereceu pouco perigo, não por uma inferioridade numérica e desorganização do Fluminense no meio campo. O começo do jogo, o Audax até ofereceu um perigo, mas não é um time assim que te exigisse cuidados excessivos, como eu acho que o Abel teve com esses 3 zagueiros que principalmente não tem uma saída de bola forte. Enfim, entra o Wellington e eu acho que o time ganha um pouquinho mais de consistência no meio campo, no segundo tempo, que é o jogador que foi vaiado porque o torcedor queria o Paulo Henrique Ganso. Eu não entendo muito bem esse clamor, essa crítica, essa comoção pelo Ganso, porque simplesmente o que ele fez pelo o Fluminense aí nesse tempo desde que foi contratado, mas enfim, torcedor. Mas eu acho que o grande ponto do Abel para mim é esse jogo aí com os 3 zagueiros, essa ideia dos 3 zagueiros que para mim foi desnecessária. A boa notícia para mim, eu acho que o Cano é titular desse time e o Fred entrando ocasionalmente. Enfim, essa foi a minha visão, rapaziada, aí dos 4 jogos dessa rodada. Fim de semana a gente vai ter aí o clássico, né, Flamengo e Fluminense. Eu espero que seja um bom jogo, o campeonato engrene, porque no geral a gente está vendo jogos bem enfadonhos, os times pequenos assim tentam jogar no meio de campo e tal, tentam ser compactos, mas se desorganizam rapidamente, né? Muito frágeis defensivamente quando tem que sair pro jogo. E, enfim, vamos ver se o campeonato engrena. É isso aí, rapaziada. Obrigado aí pelo seu tempo. Se você curtiu, mete o dedão aí na tela. E sigam aí nossos canais, aí a gente vai estar aí junto aí falando, repercutindo a rodada aí do fim de semana, a 4ª rodada do Campeonato Carioca. Valeu! Obrigado!